Hoje, 11 de fevereiro de 2026, 259 é o nosso encontro de hoje. Vamos caminhar pelo 259. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento. Jesus, como é bom estar contigo. Jesus, como é bom aproveitar as oportunidades do conhecimento, do saber, a fim de que possamos amanhã fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigado, Jesus, por estes momentos. Nossa gratidão, queridos amigos espirituais, que nos ajudam, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Eu pedi que pudessem falar do que gostariam que nós analisássemos nos nossos estudos. E eu recebi as anotações de vocês. Por que você está rindo? Eu recebi, a primeira que enviou foi a Valéria, e a última que enviou foi a Ingrid. Mas a Ingrid vai levar uma vantagem, porque não, justamente o que vai acontecer, presta atenção. O tema que ela pediu é o mesmo que você pediu. E você foi a segunda. Então, tá vendo? Sim. Ela vai caminhar nos teus passos. Estranha moral. Muito bom. Eu gosto muito desse capítulo. Então nós vamos analisar os temas. Né? Primeiro, após terminarmos Bem-aventurados os aflitos, nós vamos analisar a parábola da figueira. Segundo o Evangelho, segundo o nosso Evangelho. E depois, a seguir, nós vamos entrar na estranha moral. E por aí, na sequência. Ok? Então já sabem, quando acabar Bem-aventurados aflitos, a figueira e depois Estranha moral. Nós vamos analisar esse capítulo. Estranha moral é um capítulo bastante interessante e que nós temos que ter a percepção que estamos vivendo no século XXI. Segundo as anotações que estão no Evangelho, nós vamos explorar bastante essas anotações segundo o século XXI. O fio da história está justamente aí. O que está escrito no Evangelho, né, quando ele começa a analisar esse capítulo, Estranha Moral, e o que nós vamos colocar no século XXI. Muito bem. Mas, antes de iniciarmos o nosso trabalho hoje, nós vamos ver um aspecto bastante interessante. Quem já viu o sermão profético de Jesus? Ninguém viu? Ninguém? Já leram? Já leram o sermão profético de Jesus? Qual é o capítulo? Ninguém sabe. Não leu. Não leram. A Rosa, você leu o capítulo?
Você leu o sermão profético de Jesus? Ainda não. Você leu, Graça? Não. Você leu, Denise? Já, mas eu não lembro qual capítulo, não. Você leu, Valéria? Já, mas uma folha antiga do caderno que você me deu. Isso. Sermão profético? Foi. É. Você leu, Roberto? Ainda não. Você leu, Valéria? Não. Será que o Maxwell leu? Com certeza. Muito bem. Então nós vamos falar um pouquinho do sermão profético de Jesus. Vamos dar uma passada por ele, porque assim me chegou. Essa é uma das imagens que eu mais gosto do mestre. Imagem. Porque é a que mais parece com a narração de Emanuel. Conhece a narração de Emanuel? Porque Emanuel teve de frente com Jesus. Mas Como lemos? na narração dele não tinha olho azul, não. Eu não consigo. De Emmanuel não tinha olho azul. Mas ele fala de que olho, Emanuel? Olha, Não fala do olho. não, ele fala que é um judeu, e o judeu não tem olho azul. Ele fala da beleza. Regra geral. não. Regra Os geral. olhos azuis eram Ele fala da beleza. Emanuel, lemos que é o mesmo, mesma alma. Ele fala da beleza. Maria. E a imagem mais bela que eu consegui até agora encontrar de Jesus foi essa daí. Você mais gostou. Não sei que eu gosto dessa imagem. Mas vamos à parábola, vamos ao sermão profético. O que é uma profecia? Aquilo que vai acontecer. O que é uma É profecia? uma prevenção, né? Previsão. A profecia é uma previsão Previsão do que para pode a gente Tá preparado. E ela te chama a atenção, preparar. te alerta para o que você não deve fazer, para que aquilo não aconteça. Não é? Quer dizer, está chamando a tua atenção. Olha, cuidado. Não é? Então vamos ver o sermão profético de Jesus. Está em Mateus 24, de 1 a 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele já mostrava aí que as coisas iriam ser modificadas. Que as estruturas do planeta iriam sofrer alterações. Ele já sabia do mau comportamento do ser humano. Para que as futuras gerações viessem a se acomodar de acordo com as suas necessidades. Ele já estava vendo o mau comportamento do ser humano. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já tivemos aí, e ainda temos, deve estar por aí rolando, não sei, aqueles que se dizem que inclusive são a reencarnação do Cristo. Já tivemos também. E outros que, embora não digam que são, mas procuram mostrar que eles têm a palavra e que realmente eles são aqueles a quem devemos acreditar. E falam uma série de coisas que não tem nada a ver com as palavras de Jesus. Inclusive, deturpando completamente as informações que Jesus deixara. Tornando as palavras que foram gravadas pelos
pelos evangelistas, materialidade, né? Em busca do dinheiro, da fortuna, dos bens materiais. Vejam a deturpação que promoveram e ainda promovem. Coisa séria, né? Então, dizendo eu sou Cristo, eles não dizem diretamente que são Cristo, mas agem mostrando, tentando mostrar que eles têm a palavra do Cristo e que é aquilo que o Cristo promoveu, quando não é verdade. Porque Jesus, todas as palavras do Mestre estão dirigidas para a alma, para o espírito. Não tem nada de material. Materialidade é instrumento para alcançarmos a moralidade. Assim que Jesus nos deixou o Evangelho. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não nos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Daí. É o momento que estamos vivendo. O momento que estamos vivendo. E o mais interessante é que aquele que fala que não quer guerra, esse é açoitado pelos outros. Já perceberam isso? Aquela comunidade, aquele país, aquele recinto na terra, aonde os seus dirigentes não querem guerra, esses são açoitados pelos outros. Às vezes até mortos, né? E são tidos como desinteressados pela paz. Impressionante, não? E esses que fazem a guerra dizem que desejam paz e fazem a guerra. Vamos promover a paz, mas dentro deles existe a guerra, porque paz, a conquista da paz é individual. É individual. E nós estamos vendo aí, inclusive até que outros recintos tentam promover, dentro do ambiente que nós nos encontramos, na América do Sul, a própria guerra. Né? Eles tentam fomentar. É uma ignorância muito grande, porque a guerra só destrói. Pois é. Mas são almas que ainda vivem da materialidade pura. São almas que não se encontraram. E elas só vão perceber isso algum tempo depois de desencarnar. Vejam bem o que eu falei, algum tempo depois de desencarnar. Elas vão desencarnar e vão ficar completamente alopradas. Aí que vem o pranto e ranger de dentes, né? Oi? Aí que vem o pranto e ranger de dentes, porque é a época do arrependimento né? E o que você está falando, né? Haverá choro e ranger de dentes, N vezes se encontra no Novo Testamento. Não é uma vez só, não, são várias vezes. Sim. Em vários capítulos. Haverá choro e ranger de dentes. Inclusive no Apocalipse. Se repete por várias vezes. E nem assim o despertar aconteceu para todos. Porque quando se levantará, porquanto se levantará nação contra nação, é o que nós estamos vendo. E reino contra reino, é o que nós estamos vendo. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Está aí. É o que nós estamos vendo. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Ainda não é o fim. São o princípio das dores. Vejam, tudo isso poderia deixar de acontecer se nós tivéssemos nos orientados pela palavra de Jesus a partir do momento em que elas foram acontecer. Se tivesse mantido a sintonia com o Cristo, né? Aí não estaria acontecendo isso. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então,
vos hão de entregar para serdes atormentados. Olha o choro e ranger de dentes aí. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É o que está fazendo lá o moço que você falou. Problema sério. Problema sério. Essas nações e esses dirigentes de pátrias que estão promovendo tudo isto, eles estão completamente fora. Eles não conhecem Jesus, eles não sabem quem é Jesus. Não conhecem progressividade. Eles estão simplesmente pensando nos fatores materiais. E a materialidade leva para o abismo. Sabemos disso. É servo conduzindo servos. Nota-se pelos verbos que eles utilizam a ignorância que aí está impressa. Nota-se pelos verbos que eles utilizam. Não é preciso conhecer mais esses dirigentes que ainda estão por aí, em países comandando multidões, que muitas se agregam a eles. No nosso Brasil, tentaram fazer isso. Observem que no nosso Brasil tentaram promover esse tipo de situação. Mas há um detalhe importante. Eles não sabem, eles não conhecem. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eles não sabem como nasceu o Brasil, como o Brasil se formou. Eles não sabem. As orientações que foram dadas para que este lugar do planeta Terra viesse a acontecer. Eles não conhecem. Conhece melhor quem leu Humberto de Campos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito bom, eu li esse livro, muito bom. Os comandos todos que aconteceram para a descobertas, entre aspas, deste lugar no planeta Terra. Foi o segundo livro escrito. Então, tentaram promover aqui essa situação que se encontram em outros países. É um comando disfarçado de que não vou te ajudar, é um comando disfarçado de ajuda, porque eles agem dessa maneira. Essas almas agem dessa forma, são hipócritas demais, porque o interesse delas é favorecer a eles. Problema sério. Observem que em alguns lugares essas pessoas se mantêm na posição de dirigentes daqueles locais por anos e anos, procurando o seu favorecimento. E em outros lugares, procurando o favorecimento em torno da moeda, do dinheiro. Problema sério, porque já são abastados e querem mais, para se embarcar cada vez mais. Enquanto lá, no outro lado, o meu irmão, o teu irmão, os nossos irmãos estão passando fome. Mas isso passa batido, porque Cristo eles não enxergam. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Porque aquela alma que é canalha, ela não tem honestidade nenhuma com o outro que é canalha também. Se ele puder destruir o outro, ele destrói. Na hora que estão fazendo alguma coisa juntos, vão fazer. Mas se o outro, ele destrói, ele não tem. Eles são desonestos entre eles mesmos. Porque a capacidade de ser ignorante está ali, centrada. Então, o discernimento deles
para coisas maiores é praticamente nenhum. Se ele puder destruir o outro, ele destrói também. Então, todos dois são canalhas, mas ele não quer saber. Se ele puder destruir o outro, ele destrói. Vamos fazer juntos? Vamos fazer. Mas se na hora o outro fizer alguma coisa que não cabe dentro daquilo que ele está pensando, ele manda destruir também. É assim que funciona. Esse é o desregramento daquele que está completamente fora das leis divinas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não é de hoje. Eles estão aí. Eles estão aí. Tentando enganar aquele que vier a acreditar nele. Como esse senhor aí que você falou. E consegue, porque aquele que está completamente fora, ou às vezes não está nem aí nem acolá, acaba sendo induzido. Porque já traz comportamentos do passado, ideias do passado, que condizem com aquilo. Então ele vai e segue. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ainda tem esse detalhe. Não, como conta um irmão nosso de uma pessoa que frequentava a doutrina espírita e saiu, abandonou a doutrina espírita, deu todos os livros que tinha, frequentava a doutrina espírita já há tempos, não era de um dia para o outro não. Aí deu todos os livros que tinha e saiu, foi embora. Passado algum tempo, não sei qual tempo, ela voltou para a doutrina espírita. Observem o detalhe. E nessa casa que ela voltou para a doutrina espírita, segundo ela, já botaram ela para fazer palestra. Agora você vê a insensibilidade das pessoas desta casa. É impressionante isso, não? É impressionante. Não, ela voltou. A coisa é muito séria. Então há de se ter cuidado, até com as casas espíritas que venhamos a frequentar. O que esperar de uma pessoa que teve esses movimentos? Tem que ter cuidado. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Tem que enfrentar, tem que ter a certeza, tem que ter o sacrifício. Não, porque eu vou resolver aqui, depois eu volto. A coisa não funciona muito bem dessa maneira. Desliguei, porque a luz dali estava ligada também. A coisa é séria. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Acabou provas e expiações, entramos na regeneração. Acabou. Falta pouco. Ainda agora, eu fui lá, vocês não haviam chegado, e eu fui lá conversar com o moço do OIP. Aí falando com o moço do OIP, de repente ele disse assim, não, mas as pessoas leem, mas não entendem, elas não sabem. Os mansos vão viver aqui na terra mesmo. Eu digo, é isso aí, é na regeneração. Isso é na regeneração. Você entendeu? Mas aí ele ficou falando a respeito, né? Quer dizer, ele disse assim, essas pessoas não gostam nem de ler, elas têm até medo de estar ali. Elas não entendem nada. Os mansos ficarão aqui na terra. Veja bem. Aí eu aproveitei. Os nossos só vão progredir, não vai destruir nada. Eu aproveitei essa conversa dele e disse, você gosta de ler? Ah, sim, eu leio muito. Aí eu levei os livros para ele.
Dê para ele. Veja, há pessoas que já têm uma noção. De repente falta um determinado momento para que ela possa desenvolver essa ideia que ela já tem, esse caminho que ela já criou em seus pensamentos. Acabou. Porque onde há mansidão, há progresso, né? Não tem destruição. Com mansidão todo mundo se une, todo mundo é fraterno, né? E aí vai vivendo realmente o amor que Jesus ensinou para nós. Esse é o sermão profético de Jesus e são os momentos que estamos vivendo. Então precisamos compreender que não tem nenhuma novidade. Eu costumo falar com os dois que estão lá comigo, eles não têm novidade nenhuma. Qual é a novidade que tem isso aí? Isso que tu está vendo na TV, não tem novidade nenhuma. Para mim não tem novidade nenhuma. Eu já sei disso aí há muito tempo. Eles ficam me olhando, né? Não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma. Eu não tenho novidade nenhuma e eu não tenho receio algum. Eu costumo falar muito para eles. Quando acontece alguma coisa, eu digo, pois é. Quem anda com Deus não tem medo de assombração, eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Aí eu digo para eles, olha, você vai ter problema, você vai ter dificuldade, mas será muito mais fácil as soluções. Tem que dar a mão a Jesus. Anda com Jesus. Pensa em Jesus. Cultiva Jesus no teu coração, em você mesmo. Porque aí as dificuldades e os problemas que irão acontecer, você vai dar solução tranquilamente, sem maiores dificuldades. Agora, quem anda fora do Evangelho, quem anda fora das leis divinas, esse vai ter grandes dificuldades. Os problemas é desse tamanho, para ele vai ser desse tamanho. Ele vai correr para lá, ele vai correr para cá, ele vai ver ali não dá certo ali. É assim que acontece. É isso. Então, está aí, e se vocês quiserem entender melhor, é só ir lá em Mateus 24, de 1 a 14, tá? É logo o início do capítulo. Pode estudar um pouquinho melhor. Aqui nós vimos tudo muito rapidamente, porque vamos entrar então no nosso estudo do Evangelho. Bem-aventurado os aflitos. E hoje nós temos provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Tem gente promovendo isso aí para ela mesma e nem percebe. Nem percebe. Diga. Essa madrugada eu dei uma lida. Oi? Essa madrugada eu dei uma lida na página 118, que dizia assim, Página 118 da onde? dentro do livro, Ah, sim. que dizia assim, muitos desencarnarão e não terão chance de voltar, porque os espíritos que estão mais evoluídos vão vir, e esses não voltarão, vão para um outro lugar. Seria esse o princípio do fim? Como estava dizendo da última, O princípio do fim, que aí chegará ao fim o princípio do fim do mundo de regeneração, de regeneração. do mundo de provas e expiações para a entrada em regeneração. O sermão profético de Jesus mostra o ápice da transição planetária para o mundo de regeneração. Então esses que estão aqui hoje, que têm a possibilidade, Quando fala que isto é o princípio do fim, é o que está acontecendo, é porque vai terminar.
acabou provas e expiações, certo? Daí para diante será um mundo melhor, o planeta Terra será um planeta melhor. E esses que tiveram a chance, no caso, né, tipo, digamos assim, esses que tiveram a chance, no caso, eu estou aqui hoje tendo esse entendimento com vocês todos aqui. Sim. Eu estou tendo essa chance. Sim, Digamos que eu jogo tudo para lá e vou embora. E aí venha, bata com o carro e morra. Aí eu posso não ter outra chance igual essa. Pode demorar. Né? Pode demorar a ter. Né? Pode demorar. Entendi. Porque quando as oportunidades surgem para o avanço espiritual, devemos aproveitá-las. Quando a gente dispensa muitas vezes uma oportunidade do aprendizado, essa oportunidade pode depois demorar séculos, pelos comportamentos que venhamos a ter, pelas ações que venhamos a promover, certo? No nosso dia a dia, seja encarnado ou desencarnado, e aí podemos fazer com que essa mesma oportunidade leve séculos para aparecer, porque não temos o comportamento adequado para tê-la, para entendê-la. Diga, Max. Então, o que ele está tentando dizer é que esse sinal do final dos tempos, esse processo seletivo que está acontecendo, de quem não vai ter oportunidade de voltar, os novos que estão chegando, já é um sinal do princípio dos tempos. Exatamente. É isso que ele está tentando te dizer. Já é um sinal de que nós já estamos num processo de regeneração. Já acontecendo efetivamente. É justo isso. Já está acontecendo isso efetivamente. É justo isso. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Os Estados Unidos, lá, a maioria dos espíritos encarnados são romanos que estão voltando com a mesma águia prepotente e arrogante, querendo dominar o mundo. Eles estão tendo a última oportunidade, porque são os romanos que estão voltando, reencarnaram nos Estados Unidos, para esse domínio material que eles anseiam, e que eles não vão ter mais essa oportunidade. Então, todos eles, aqueles reis romanos, aqueles imperadores romanos, estão governando os Estados Unidos. Tanto é que a águia orgulhosa e imponente está lá. Então, eles não vão ter mais oportunidade de massacrar mais ninguém. Então, eles vão lá para aquele buraco que você fala ali, e não vão ter mais Na Terra, não. Na Terra É uma chance do outro planeta, praticamente. Esses são aqueles espíritos da mensagem de Bezerra que eu entreguei para vocês. Estavam no exílio, estão voltando para uma última oportunidade. Claro, eles não estão reencarnando só no Brasil, é em todo o mundo. Esses que ele falou agora são esses. Eles estavam no exílio e voltaram para uma última oportunidade para ver o que aprenderam ou deixaram de aprender. Por isso que você, viu, Roberto, você está vendo o mundo nesse estado. Porque todos esses espíritos, de um determinado ano para cá, começaram a reencarnar. Estavam no exílio, já tinham sido banidos do planeta Terra há alguns anos atrás. Certo. E estão retornando para uma última oportunidade. E está aí. Eles estão aí. Eles que estão no comando aí, política. Quer dizer, no meu entender, de novo, todos eles. no meu entender, eles vão voltar para o exílio mais forte do que aqueles que eles estavam, porque continuou a produzir o que não presta. Não aprendeu, né? Teve E oportunidade. muitos espíritos, muito mais evoluídos do que nós, já estão reencarnando. Muitos já reencarnaram, justamente para ajudar nesse processo do princípio do fim. O princípio do fim. Fim de provas e expiações, planeta regeneração. E segundo os amigos espirituais, não só Joana, Emanuel, nós entraremos em regeneração plena na década de 2060, falta muito pouco. É por isso que na Gênesis fala, quem pudesse olhar um lado e outro ficaria admirado. A mudança que vai acontecer.
Porque muitos estão esperando que isso só aconteça daqui a algum tempo. Vão morrer. Tem vaga, não tem? Tem. Tá cheio. O planeta de provas e expiações é onde o mal ainda prevalece. No mundo regenerado, já não tem. O mal até pode existir, mas não na proporção que existe no provas e expiações. O mal ainda tem um predomínio. Por conta das almas que estão aí. Sim. E que retornaram ao planeta, você pode observar, eu costumo falar isso lá para os dois comigo, na década, eu nasci nos anos 40, não é? Ali vi a minha meninice, depois a minha adolescência, por volta dos anos 50, e a diferença é muito grande para o momento de hoje no planeta Terra. Mas é muito grande mesmo, a diferença é enorme. A diferença é enorme entre os próprios espíritos reencarnados. A gente percebe isso, não é? Percebe, justamente por esse movimento da transição planetária. Porque essa transição planetária, ela não aconteceu a partir de agora ou de alguns pouquinhos anos atrás, não. Ela entrou em ação plena sem um século, aproximadamente, antes da codificação da doutrina espírita. Um século antes, quer dizer, 1857, bota 1757, mais ou menos por aí, foi quando entrou a transição planetária plena, está na Gênese. Eu não estou falando de que está na Gênese. A Gênese que fala sobre isso. Então veja, ela foi acontecendo gradativamente. Gradativamente. E hoje a gente está no ápice dela. Veja, nós estamos em 2026. Para 2060, falta pouco, né? Bota mais 40 anos ali. 40 anos é rapidinho, passa rapidinho. E quem pudesse ver hoje e lá, sentiria uma diferença enorme, porque o mundo vai mudar muito. Observem os processos coletivos que têm acontecido, inclusive no próprio Brasil. Se as pessoas valorizassem mais isso e deixassem... No próprio Estados Unidos, cidades são arrasadas pela água e pelo fogo. E as pessoas perdem tudo. Observe. E vai mais. Isso é o princípio do fim. Quando fala que é o princípio do fim, é que a coisa vai acelerar. Até um ponto que... E as pessoas que não têm um conhecimento maior e que estão fora completamente das leis divinas, elas se atormentam. Elas ficam agoniadas. Elas têm medo de tudo. Tem medo de sair de casa, tem medo de tudo. Ficam atormentadas. E evidentemente que vão ficar e muito mais. Tem muitas que enlouquecem. A tal da síndrome do pânico. Perfeitamente. A síndrome do pânico é exatamente Porque para você se manter em paz, você tem que procurar o conhecimento. Tem que procurar aprender e saber por que tudo isso está acontecendo. Né? Aí você olha, mataram fulano, e olha lá que desastre incrível. E eu pergunto, qual é o problema? Tem algum problema? As pessoas se admiram, os próprios meus filhos se admiram. Tudo bem. Aquilo que aconteceu, não aconteceu por acaso. Está vendo? Essa criança morreu soterrada. Eu digo, e qual o problema? E qual o problema? Ela não morreu soterrada por acaso. Aquela alma que ali está merecia esse processo para o seu aprendizado. A coisa é séria, né? Aí, se você fala isso para um determinado grupo de pessoas, elas vão dizer, tá vendo? Esse cara é um carrasco. Que cara maldoso, não teve pena. Mas tem que pena? Pena de quê? Não tem que ter pena. Problema sério, não é? Quer dizer, a verdade, se você leva a verdade pura e crua a um determinado grupo, inclusive dentro da própria casa espírita, vão te condenar. A plateia vai te condenar. Sabe por quê? Pela falta de aprendizado.
pela falta de conhecimento. Está vendo? Aquele senhor, um velho, olha só o que fizeram com ele. Eu digo, e qual o problema? Não é por acaso. Por que não é por acaso, Quaresma? Você não está vendo? Sim. Você conhece Deus? Não, mas já ouviu falar, né? Pois bem, Deus não deixa acontecer com ninguém aquilo que for prejudicial para esse alguém. Se acontecer. Quer dizer que aquela morte, aquilo ali que aconteceu com aquele idoso, foi bom para ele? Com certeza. É difícil, não é? É problemático, não? Tu fala isso para uma multidão? Inclusive na própria casa espírita. Você veja como a falta de conhecimento leva a você jogar a verdade no lixo. Problema sério. Para quem não tem conhecimento. Problema sério. Problema sério. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, para falar, tem que falar dando meia volta para que a pessoa não se afaste. Porque senão ela se afasta de você. Coisa séria, né? Quaresma, olha só, como você falou na Gênesis, numa oportunidade, você não pode trazer esse capítulo que fala sobre os tempos são chegados? Sim, tá, sim, podemos, sem dúvida, podemos fazer. E aí a gente... Que bom se a gente pudesse fazer tudo uma vez só, né? Mas não dá. Vou deixar anotado para a gente não esquecer de colocar para frente, tá? Vamos então ao nosso estudo de hoje. Provas voluntárias do verdadeiro silício. Revendo algumas questões do Livro dos Espíritos. Uma simples lembrança, ok? Que tem relação com o nosso tema. Na questão 261. Nas provações por que deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Você vai ter que experimentar todos os gêneros de tentações? Tentação do roubo, do furto, do sexo, da maldade? Hã? Por que não? Para você aprender. Por que não? Por que não? Por que não, Nádia? Vamos ver por que não. Terá de passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Terá? Não, eu acho que não. Por que não? E como é que você vai aprender? Se você não passar por essas situações? A gente tem que ficar sintonizado. A gente tem que ficar sintonizado com as leis divinas, que aí fortalece a gente consegue. Mas se você não passou, você não sabe como é? Mas a gente, quando a gente está sintonizado, a gente percebe. A gente percebe que Então vamos ver a resposta? a questão é boa ou não. Vamos ver a resposta. Certamente não. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. O aprendizado se fez. Então não há necessidade de você passar por aquilo, porque você já tem um aprendizado, já conhece. Não é? Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e essa lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. O que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. É claro. É claro. E sabem que nós passamos por todas as provas da pobreza e da riqueza. E da moderação. E você tem que saber viver com a prova da pobreza, por exemplo. O que cabe àquele
que está vivendo a prova da pobreza, o que cabe? A princípio, qual é a qualidade que essa pessoa deve ter? Solidariedade. Nós já vimos aqui resignação. E o pobre, Resignação. o pobre solidário com o outro pobre, os males dele ficam menor. Porque É o quê? um pobre solidário com o outro pobre, E se ele não for automaticamente- solidário com o outro pobre, for com o rico? Bom, Qual é o problema? aí depende de cada um, né? Mas eu estou falando em relação ao pobre, porque geralmente os pobres estão sempre mais juntos, né? Ali no meio do sofrimento. Mas se um for solidário com o outro, diminui o O sofrimento. problema é você saber entender a tua situação. Sim, A mas situação- aceitar, A situação da alma, sim, do espírito. aceitar aquela situação sem A partir, revolta. a partir do momento que você está passando pela prova da pobreza e você entende a tua situação, você tem um comportamento de resignação, Sim. de entendimento, e passa a administrar aquilo que você possui, aquilo que você tem, aquilo que te é possível, da melhor forma possível, e você vive em paz. Lembra da história que eu contei aqui da senhora? Que trabalhava lá no centro que mamãe frequentava? E como ela lidava com todos e o que ela tinha? Veja! Observa que E comportamento! ainda fica mais fácil se for solidário com o outro também que está mais ou menos na mesma situação. Fica mais fácil. Porque se eu Mas, estou ô Graça, com a o vida, problema não é você. do meu jeito que eu consigo Graça, entender. o problema não é você, não é ficar mais fácil com aquele que passa pela mesma situação, é com todos. Sim. Não, mas eu digo assim, com todos não é possível, porque nós não temos Não, essa é que situação. coisa não é possível, não tem que ser Não, eu possível. digo para nós. Nós podemos, por exemplo, eu posso ser solidário com um que está perto de mim, mas um que está lá, vamos supor. Mas lá isso na que você cidade, está eu falando, não tenho condição. isso que você está falando está incluso naquela coisa que se chama discriminação. E você não pode ter essa discriminação. Não, mas eu não tenho essa discriminação. Não, Eu você está tenho falando, só Graça. Não, você está falando que Isso fica aí, mais é fácil minha lidar com condição aquele na mesmo. mesma situação. Mas tem que lidar com todos. Porque a Não gente importa. ajuda o que a gente pode. No caso, em se tratando de orações, não. Não. Porque a oração é espiritual, a gente pode, eu oro para o mundo inteiro, pelo universo inteiro. Aí a expansão é grande, porque não envolve material. Né? Mas quando é a parte material, por exemplo, eu não tenho condições, eu tenho condição de ajudar um vizinho que está com uma necessidade muito ruim de alimento, vamos supor? Nós estamos falando disso, Graça. Sim. Nós estamos Mas eu não falando tenho disso. condição de ajudar o outro. Nós Então, estamos é falando isso. disso. Nós estamos falando da condição reencarnatória de pobre e rico. Nós estamos falando de ajudar. Tanto você, como pobre, como rico, pode ajudar o outro. Não importa. Pode ajudar Não com importa. oração, com bons Não pensamentos. importa. E tanto numa situação quanto em outra, você não tem que discriminar, você tem que se lidar com todos Não, isso de uma é- mesma forma e de uma mesma maneira. Certo? Mas isso aí eu não É por aí o discriminação, não. caminho. Na minha oração, É óbvio e evidente que aqueles que são pobres conseguem se relacionar mais facilmente com aquele que está na mesma condição. É isso que eu. É na mesma condição. Mas isso não tem que ser uma regra. Fala, Marcos. Então, para voltar ao assunto, da questão do gênero de prova, quando o espírito se propõe a passar pelo gênero de prova, e ele passa por aquele gênero de prova, o nível de resistência para que outras provas, outros gêneros de prova, não importa qual, aconteça, você tem um grau de imunidade, não importa o gênero de prova. A questão não é a prova específica. A questão é você, como espírito, ter um fortalecimento que você já passou pelo gênero de prova, não importa qual foi, e você conseguiu adquirir autoridade moral por ter passado por aquele gênero, que outro gênero virá e você tem um nível de resistência maior.
Então não se trata de pobreza, de riqueza, de sensualidade, não é o gênero, é a atitude moral do espírito quando ele venceu a primeira. Aí ele está pronto para as próximas ele vencer. Então a gente não tem que ficar pegado a gênero, não importa qual. Importa é que você tem que conquistar uma autoridade sobre o primeiro gênero que for. E aí cabe uma É isso que nós pergunta. estamos falando. É disso que nós estamos falando. E aí cabe uma pergunta. Aonde nasce tudo isso? Aonde nasce tudo isso que ele falou para o reencarno? O gênero de prova que Aonde nasce tudo isso para o reencarne? Fato do Espírito. Perfeitamente. Perfeitamente, no fato do Espírito. ali que está marcado o gênero de prova que está passando. Perceberam a graça? Percebeu a graça? Às vezes a graça, falta palavra para ela exprimir realmente o que ela tem vontade. Já falamos isso, né? Mas ela está em sintonia. Como você for. Né? Já conversei, inclusive, isso com a graça. Né? No fato do Espírito. Todo esse processo que o Marcos estava falando, nasce aí, no fato do Espírito. Exatamente. Porque aí é que vai ver realmente qual é o melhor caminho para o reencarne daquela alma, daquele espírito. Gênero de prova. E o amigo espiritual, então, vai juntamente com esse espírito, né, promover o seu planejamento reencarnatório. É porque o Espírito fala assim, se eu já passei por tantas coisas piores atrás, por que essa agora eu também não posso vencer? A gente não faz o retrospecto do que nós já passamos, do que nós já vivemos como Espírito para chegar até aqui. É muita luta, são muitas encarnações de dores, de dificuldades. Vai perder essa oportunidade? Observem que quando nós estamos falando, é para que todos nós venhamos a raciocinar pensando no processo reencarnatório. Já falei isso uma vez, estou falando. A gente fala, mas eu não preciso a todo momento estar falando no processo reencarnatório. Mas o raciocínio que a gente tem que ter é em torno disso, do processo reencarnatório. O porquê que as coisas se formam. Porque elas todas se formam na reencarnação ali. É ali que nasce como devemos nos comportar quando reencarnados. Seja na riqueza, seja na pobreza, seja na moderação, seja Não importa qual gênero, não importa. seja feminino, seja masculino, não importa. Até porque todos nós somos bissexuais. Quem disser que não é, está mentindo. Nós somos bissexuais. Tá bom? E você tem que saber dominar esse processo, independendo da situação, das características que você se encontra. Você se encontra no corpo feminino, então haja com a tua feminilidade. Haja como mulher, para o teu aprendizado. Você nasceu com um corpo masculino, daí você agora haja como homem para o teu aprendizado. Você não pode dar expansão a outro processo, a outra condição. Quando você dá expansão a outra condição, você está fugindo ao teu processo reencarnatório. Se tiver um homossexual na plateia assistindo isso que você está falando, né? Eu já fiz palestra com um homossexual vestido de mulher, dentro da assistência. Né? Quando você fala isso, como é que essa alma recebe? Aí é um problema dela. Você veja, as minhas inserções no meu Facebook tem feito com que muitos, nessa condição que você, começaram a me visitar e passaram a ser meus amigos no Facebook. E a vestimenta deles e a aparência deles é toda feminina. Eles nasceram num corpo masculino. Mas nós temos que respeitar e saber lidar com esse tipo de alma.
com esse tipo de comportamento, que tem essa alma. Então a fala é exatamente essa, respeitar. A verdade é essa. Mas nós respeitamos as pessoas. Perfeitamente, mas não sem a menor dúvida. Não Porque sabemos. Não posso esconder a verdade. Porque Mas sabemos. não vou deixar de ser um amigo, ser seu irmão, porque você fez isso. É o que eu costumo dizer, porque sabemos que é um deslize da alma. Da mesma forma que aquele que rouba. É um erro da alma. Ele está cometendo um erro, uma normalidade, está roubando. Esse outro está agindo através do sexo, da sua sexualidade. É um erro da alma. Mas a alma é a alma. Acabou. A alma é a alma. E nós cometemos erros. Erros vários. Uns mais graves, outros menos graves. Mas todos cometemos. E nós precisamos respeitar. Da mesma forma que o Evangelho nos manda ajudar aquele que é um bandido, que é um criminoso, certo? Que é um criminoso. Uns cometem crimes mais violentos e outros menos. E eu quero daqui que alguém me aponte que não cometeu um crime. Porque o crime não é só aquele que comete um assassinato, que mata, não. São as inverdades que nós cometemos. São ações indevidas. É um crime. Mata a esperança. Fácil me entender? Uma palavra mal dirigida, né? Também. Pois é. Quando você desrespeita uma pessoa, desconsidera, você é um criminoso. Porque não é por aí que você tem que agir. Se você está fazendo errado, é um crime. Fácil me entender? Coisa séria, né? Nós temos que procurar um aprofundamento. Eu conheço um homem, agora ele está se reerguendo, graças a Deus. Eu soube notícia dele há pouco tempo, estou muito contente que ele está se reerguendo. Ele conviveu com uma mulher aqui no Rio. Mas eu não sei por que cargas d'água, chegou um determinado tempo, a mulher dele falou para ele rasgar, porque ele era muito feio. E desprezou ele. Então o que aconteceu? Ele ficou jogado, se entregou à bebida, a drogas, ele quase foi para o fundo do poço. Agora, há pouco tempo, um tio dele que mora em Vitória foi no Natal. Pagou a passagem dele, levou ele para lá. Resultado, eu soube essa semana que ele está com 2 empregos, está trabalhando na firma, de segunda a sexta, sábado e domingo está trabalhando como garçom, diz que nunca mais bebeu nem fumou. É assim, e a vida continua. Floresta, deixa eu agora ver uma dúvida. Quanto a isso, a parte do homossexualismo, a pessoa não pode estar passando por uma prova de estar no corpo de homem, mas assim, sendo mulher, ele achando que é, né? A alma dele sendo mulher, e sendo uma prova de repente ele ter feito alguma coisa com alguma mulher em outras reencarnações, ele, não, agora você vai nascer no corpo de homem, mas você vai se sentir E é para agir como tal. Certo? Normalmente, quando esses fatos acontecem, é porque aquela alma, aquele espírito, já teve várias reencarnações num corpo masculino ou num corpo feminino. E quando ele encarna numa outra condição, que não era aquela, que ele teve várias reencarnações, ele tem essa tendência, mas ele tem que saber se dominar. Hein, Roberto? O cara está querendo dizer assim, se você é machista hoje, agride mulher, na próxima encarnação, você pode passar pela experiência do corpo feminino para respeitar o corpo feminino. Mas não quer dizer que você... Não tem que agir como tal, vai agir como corpo feminino. Não sei, mas só passa... Você vai ver no corpo feminino para poder respeitar. Perfeitamente. Né? Também. É uma prova. Mas não precisa ser homossexual. Também. Porque assim, deve ser um conflito muito grande. Um conflito, né? Um conflito. Eu nasci, né? O corpo de mulher. Mas se eu tiver o pensamento de homem, né? De querer me vestir como homem, gente, eu não penso, mas enfim, eu estou dando exemplo, mas não tem nada a ver não, gente.
Mas assim, de você estar pensando, né, de ver uma mulher, aquela coisa, todo o sentimento que os homens têm, né? E isso, assim, o corpo deve estar dando um conflito, né? De você querer, você ser uma mulher e ter essa... Por exemplo, todos esses homens que agridem mulher, todos esses espíritos de mulher, é frustrado por causa da beleza feminina. Entendeu? É uma frustração, ele agride assim, porque não são homens. Não são homens essa palavra. Então eles são agressivos com o corpo feminino, porque na verdade eles são femininos. E tem inveja da outra mulher. É isso que eu quero, esse ponto que eu quero colocar, porque de repente ele tem essa lembrança, vamos dizer assim, né, de vidas passadas, e ver uma mulher bonita, ou estar com uma mulher bonita, incomoda e vai e faz a agressão. Às vezes por nada. Ainda mais quando ele é preterido, então. Pois é. Usando o fio da meada, o sim e o não. O corpo que você passou a habitar é por aí que você tem que respeitar. Não importa o teu passado e as tendências que você tenha. Você tem que agir naquele mapeamento genético em que você se encontra. Se você foge, você está cometendo erro. Você está errado. É sim, não. Não existe meio termo. Você nasceu em um corpo de mulher, então haja como mulher. Você nasceu em um corpo de homem, então haja como um corpo de homem. Não há meio termo. Faço-me entender? Sabe por quê? Porque a verdade é verdade ou deixa de ser. Sim, sim, não. A verdade, sim, sim, não, não. Acabou. É por aí o caminho. E as pessoas precisam entender isto. Certo? Você nasceu em um corpo masculino, então haja como aonde você se encontra hospedado. Acabou. Você alma. Mas isso não quer dizer que você nasceu em um corpo masculino, que você tem que usar a sexualidade masculina, mas a atitude masculina. Eu conheço um casal de 2 senhores homossexuais que tem atitudes de adotar 6 crianças órfãs. 2 homens, atitude masculina de adotar, que o casal heterogêneo não... Sim, mas esses 2 homens vivem como? Eles vivem juntos, mas sem na sua intimidade, você não sabe a intimidade do espírito. Pois é, mas se eles vivem juntos, dando vazão às suas homossexualidades, já está errado. A gente não sabe, não tem como entrar na intimidade. Sim, mas se eles moram juntos, vivem juntos como companheiros, como cônjuges. Amigo, como cônjuge, como amigo, como irmãos, como proposta de trabalho, como educadores, como professores. A gente não sabe a intimidade das pessoas. Tudo bem. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Tudo bem que eles possam estar ajudando, mas se eles estão agindo os 2 fora do contexto masculino, eles estão errados. Aí não tem como julgar, a gente ninguém sabe. Não, mas eu não estou julgando ninguém. O que eu estou dizendo é que você falou que eles vivem juntos. E que passaram a cuidar de crianças. Eles adotaram 6 crianças. Eles adotaram. Se eles vivem como cônjuge, os 2, já estão errados. Essa é uma realidade dos fatos. Para mim, verdade é verdade e mentira é mentira. Se você está no corpo masculino ou no corpo feminino, você tem que agir como tal. Eu acho que a atitude vale mais do que... Processo reencarnatório, meu amigo. Você admitiu mapeamento genético. Presta atenção. Eu não estou entrando nessa questão. A questão que eu estou dizendo é que cada um de nós somos uma individualidade. Cada um de nós tem... Eu quero dizer para você, eu não estou sendo a favor. Se a sua intimidade estão fugindo do seu propósito genético. Eu não estou falando, estou dizendo que muitas atitudes reais, que pode ser um atenuante para algumas questões. Cabe-me uma pergunta. Aonde você encontrou essa situação, ou uma explanação dessa situação da doutrina espírita? Eu não estou, presta atenção, eu estou falando do espírito que encarnou naquela situação, eu estou falando do espírito, eu estou falando do corpo, não do espírito. O espírito que encarnou naquela situação provacional, que tem uma tendência feminina no corpo masculino,
e que se constrange na atitude de respeitar o corpo e tem uma atitude corajosa de amar ao próximo sem abandoná-los, trazer para dentro de casa e educar. E está se constrangendo, luta todo dia, toda hora, minuto a minuto, para que as tendências femininas não voltem naquele corpo masculino. Então se conhece o espírito pela luta que ele trava pelas suas tendências. E cada um de nós não tem como julgar a luta que o espírito trava. Mas ninguém está julgando. Não estou dizendo que está julgando. Eu estou falando porque as palavras, elas não podem ferir todas as encarnações. Elas são relativas a cada planejamento reencarnatório. É isso que eu estou dizendo. E cada planejamento Tem que reencarnatório, obedecer a genética. com licença, em cada planejamento reencarnatório é para que cada um siga a risca, o que não acontece conosco. Então, se você foge a risca do teu planejamento encarnatório a partir do fato do espírito, aonde você assumiu compromisso e responsabilidade, você cometeu um erro. Você cometeu um erro. Você já está errado. Você já está errado. Se ensina ou não, você me lembrou bem. O que passa disto é problema. Não tem como. Eu assumo a minha consciência. A minha consciência vê desta forma, certo? Para mim, verdade é verdade. Tirou uma letra, já deixou de ser verdade. Não corresponde às informações do Cristo. Porque as informações do Cristo do Evangelho é aquela que dá ali. E tem uma coisa na qual eu me prendo profundamente. Você reencarnou apenas para aperfeiçoamento moral. Aí é que está o X da história. Ok? Então pronto. Então pronto. Apenas para aperfeiçoamento moral. Eu não estou discordando de você. Então você não pode sair da regra. regra. Discordando de você. Quando perguntaram para Jesus assim, como o senhor entende a caridade, Senhor? Ele fala benevolência, indulgência e perdão. Perfeitamente. O sentimento de indulgência, quando você chega na parte espiritual como espírito, vai ser relatado e marcado no teu espírito os atos de amor que você teve para com o próximo. Se alguns erros aconteceram, esse ato de amor que você teve para com o próximo é um atenuante para os equipes do processo de conquistar experiências em próxima encarnação. Então a indulgência, ela vê aquilo que o espírito fez de bom durante aquele que estava encarnado. E os erros têm um colorido de indulgência. Quando apedrejaram a mulher adúltera, todo mundo estava vendo uma pecadora. E ela era de fato uma pecadora. Mas Jesus falou, não. Você não é pecadora. Quem disse que Jesus falou não? Jesus falou não. Não, você está enganado. Não, presta atenção. Não, eu falei, presta atenção. Você é uma pecadora como mulher. Presta atenção. Mas como espírito, eu te conheço e sei que você é capaz de se ressignificar. Por isso que ele falou. Ele não foi conivente com o erro. Ele não foi conivente com o erro. Ele era uma pecadora pela lei dos homens. Mas como espírito, ele falou para ela, você é capaz de se regenerar. Tanto é que ela se regenera, ela cria um abrigo de pessoas abandonadas e passa a viver como uma mulher íntegra. Mas ele reconheceu que ela estava errada. Fala, e não peques mais. Mas deu a oportunidade de regenerar. Sim, mas claro, nós todos temos essa oportunidade. Mas isso não está em questão. Mas é o que eu estou dizendo. Não é isso que está em questão. Estou dizendo para você, quando a gente é taxativo, não dando oportunidade. Mas quem disse que não vai dar oportunidade? É isso que tem que ser dito. Mas você quem disse? Pode errar agora, para você for desobedecer o teu corpo, mas os atos de amor que você teve, vai ser uma teoria, você ter uma nova oportunidade. Mas quem disse que não tem que dar oportunidade? Não, eu estou lembrando. Porque se Jesus não condenou isso aqui, tanto é que eu acabei de falar o que não acontece no meu Face. Certo? Eu lidei com essas pessoas no meu ambiente de trabalho. Mas quem disse que não tem que dar oportunidade? Você dá a oportunidade, mas você não tem que ser conivente com aquilo. É isso aí. É isso aí. Porque é sim ou não, acabou. É isso aí. E não tem, se fugiu do sim, está errado. Não tem como ser de outra maneira. E aliás,
para aquilo. Por que não dizer? Todos nós estamos errados, porque nós não seguimos o nosso planejamento, a regra. Nós erramos muito. É isso aí, agora sim. Nós erramos muito. Todos nós Temos erros, mas pelos erros que temos, e sejam eles quais forem, nós não vamos desrespeitar uns aos outros. Mas isso eu também falar. É isso. Mas isso, eu não sei porque o teu debate. Não, eu estou falando. Para mim está errado. Não, eu estou levantando uma questão do prisma para que você possa chegar na palavra respeito. É isso. Não, mas isso é também que você respeitar. Isso é todos os comentários. Eu só estou levantando uma questão porque tem várias pessoas que pensam e refletem sobre essa questão que é muito delicada e muito, sabe, muito sutil. É delicada, mas é compreensível. E eu falei no início, é um erro tanto quanto o outro que rouba, que furta. É um desvio da alma. Não é um desvio do corpo, é um desvio da alma. Porque o corpo que está sendo habitado é para agir dentro de uma determinada correção, seja ela qual for. Seja ela qual for. Então, é isso. Vamos em frente. Eu nunca vou discordar de você. Eu estou levantando um ponto que precisa ser debatido, que é um debate. Para a gente poder chegar a uma conclusão. O Patrícia é aí. Vamos em frente? Dizer que devo passar forçosamente por todas essas tendências. Então você não tem que passar por todas essas tendências. Né? Você tem a tendência. Segura essa tendência. Não tem expansão. Não tem expansão. Quando a gente está sintonizado com a lei divina, a gente se fortalece e foge dessas situações. Eu sei que eu já passei por algumas e consegui me segurar. Tá certo. Na realidade, vocês podem achar, de repente, assim um pouco estranho, mas eu sou muito severo. Eu aprendi com a doutrina espírita a ser severo com a verdade. Embora eu cometa também muitos erros. Eu compreendo. Mas eu aprendi. É assim, sim ou não? É a sua missão, né? Oi? É a sua missão. Então. Eu não sei bem se é a minha missão, não. Mas... Sim, é a sua missão. Mas eu aprendi. Eu aprendi assim. Eu aprendi que não há meio termo. Ou você é ou deixa de ser. Então eu ajo dessa maneira, eu procuro agir comigo da mesma forma. Isso não significa dizer que eu não cometo equívoco. Esse termo aí a gente deixa por conta de Deus. Ele resolve. Vamos em frente. Agora que isso aqui está falando aqui. Pergunta 727 do Livro dos Espíritos, segundo tema que nós estamos vendo. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, observe o detalhe e compare a tudo que estávamos falando e ao que eu pronunciei. Observem isto de forma profunda. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, está dando para entender? Está dando para entender? Em todos os sentidos, é amplo. Certo? Não paremos só nessas letras que aí estão. Que não tem nenhuma utilidade para os outros. Devemos procurar preservar-nos daqueles que podemos prever ou dos que nos ameaçam. Está dentro do assunto. O instinto de conservação foi dado a todos os seres. Quando os perigos e os sofrimentos. Perceberam? Perceberam? O sofrimento é derivado do quê? O sofrimento é derivado do quê? Eu sei, você está comendo, não pode falar. O sofrimento é derivado do quê? Das atitudes erradas. Pois é, das inverdades. Sim. Vamos para pontos mais altos. Todo sofrimento parte das inverdades. E as inverdades você pode cometê-las com ações, com comportamentos. Ok? Perceberam? Perceberam como a verdade tem que ser pura, nua e crua? Não tem subterfúgios para a verdade. Acabou.
Está aqui. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Percebem? Percebem? Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que vos infligindo rigores que já não são deste século. A gente tem que vigiar, né? Vigiar nossas ações. Observaram como é interessante as coisas acontecem? Todo esse texto diz respeito a tudo que estávamos conversando. Observou? Verdade é verdade, acabou. Acabou. Se a tua verdade é essa, assuma a tua verdade com consciência e haja como ela deve ser. Deve ser. E como ela deve funcionar. Se você foge a esse comportamento, você está promovendo sofrimento. Acabou. Não tem como fugir disto. Aí entra o sim, sim, não, não. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Você está cometendo uma inverdade, está fugindo ao compromisso, então vai gerar sofrimento. Não é por aí. Temos que botar nossa inteligência em ação e vigiar. Né? Vigiar os nossos... Em todos os sentidos, seja o que for. Seja o que for. É vigiar para que a gente não erre mais e orar para que a gente não perca sintonia com Deus. E não venha fazer nada que não presta. É isso aí, graça. É isso aí. Orar. Muita gente não percebe a força da oração. A oração tem uma força tão grande, certo? Para aquele que realmente a faz com fé e acredita que é uma ferramenta excepcional para se caminhar sobre o solo terrestre. As pessoas ainda não percebem. E ainda está segurando o mundo, né? As energias que você promove com uma oração, com fé, você não consegue essa energia de outra forma nenhuma. Porque a oração, quando ela é com fé, ela passa do telhado e ela vai lá. E envolve a todos que estão em volta também. A todos que estão em volta. Por exemplo, aqui. A oração que é feita aqui envolve a todos nós aqui. Né? Estamos juntos. Envolve, mas ajuda? Hã? Envolve a todos, mas ajuda? A todos? Claro, porque nos fortalece, nos protege. Vai ajudar aquele que tiver boa sintonia. Sim. Aquele que não tiver, ele fica fora. Sim, Sabe onde você vê isso? Na obra de André Luiz. sim. Mas Quando André Luiz e aquele que estava com ele, orientando ou visitavam aqueles que estavam na casa espírita. Ah, não, aqui não, aqui nós não. Não, mas olha como é que ela está. Não, mas aqui nós não vamos fazer nada. Deixá-la. As boas energias só envolvem aquele que está preparado para recebê-la. Quando não está, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? porque Por quê? você não Por porque quê? não está em sintonia. Porque a espiritualidade não burle o livre-arbítrio de ninguém. Você pensa e sente aquilo que você desejar. Acabou. Então, na obra de André Luiz está lá. Aquela senhora passava, estava ali, completamente pervertida de pensamento. O coração dela estava negro. E André Luiz, vamos ajudar essa senhora. Meu Deus, aqui nós não vamos fazer nada. Entendeu? Então, as energias envolvem a todos, mas
não penetra em todos. Nesse caso aí, ele resolve quando a pessoa está assim por obsessão, né? Daí afasta o obsessor. Mas se for no próprio sentimento da pessoa, eles não interferem. As pessoas, a humanidade e principalmente os espíritas precisam pensar um pouco mais no que é energia e como elas funcionam. Porque eles não sabem. Você não está vendo, mas ela está aí. E você está envolvido a todo instante por enormes energias, um número enormes. E aquelas que vão te realmente envolver estarão de acordo com as tuas vibrações, com os teus pensamentos. Sem energia. Em todos os sentidos, na atração, tudo. Né? E Se você você está aí. faltar energia, a gente coloca o E dedo. você está aí, olha, está um inconsciente coletivo que está lotado de energia. O inconsciente coletivo está lotado. Já não tem mais lugar aonde colocar energia no inconsciente coletivo. Ok? Fora aqueles irmãozinhos nossos que estão por aí, rolando na Terra. Tem mais desencarnados do solo da Terra do que encarnados. Se não tiver energia, Estão aí andando à vontade. Oi? a gente não consegue mover um dedo se não tiver energia. Não, mas não é essa energia que eu estou falando. Sim. Não é essa energia que eu estou falando. Eu sei. Eu estou falando das energias espirituais. É. Hoje o sol está quente, hein? Hoje está quente. Parou de chover, hein? Hoje vai passar mal, tá? Eu tenho procurado despertar lá em casa os meus dois filhos quanto a esse problema da energia. Porque o mundo, o povo, está muito longe de entender isso ainda. É verdade. Ele sai pela rua, poxa, a coisa não está dando nada certo, está tudo errado. Mas por que você está dando tudo errado e não está dando nada certo? É você que está promovendo isso. O fato dele estar andando já está dando certo. Troca de energia. Porque Estou cheio de dificuldades. Troca de energia. Essa parece. O fato dele estar andando já está dando certo, porque ele poderia estar com as pernas travadas sem conseguir andar. Mas não é isso que eu estou falando, cara. Sim, eu Hoje estou está entendendo. de tarde. Você teve ontem, garota. Nossa, Eu acho que ela dormiu o estudo todo. Hoje ela está acordada. Hoje está acordado. bom, vamos em frente. Então, terminamos as perguntas do livro dos Espíritos relativo ao nosso tema. Vamos então ao nosso Evangelho. Provas voluntárias, verdadeiro silêncio. Perguntais se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Claro, se tem amor à vida, ele vai lutar para se salvar, né? É claro, não Ele é? não vai se É afogar. claro. É claro que é permitido ou não, será que não? Sim. Porque se não fosse permitido, todos nós já estávamos afogados. Todos nós que estamos aqui. Com certeza. Aquele em quem o espinho entrou, retirá-lo? Sim. Também. Você suspeitou, vai tirar o espinho ou não vai? Vai deixar ele aí, irmão? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência. Observaram o que tem a respeito a tudo que estávamos conversando? Inteligência. Temos falado muito nisso. Então você tem que ser inteligente. E quem é inteligente não é o corpo, é a alma. Quem é inteligente não é o espírito, é a alma. Porque o perispírito também não é inteligente. Inteligente é a alma. E o espírito é a alma junto com o perispírito. Nos fala Kardec. Nós vimos aqui. E naquele livrinho, né, o que é o espiritismo. Faço-me entender como a gente tem que começar a desmembrar as coisas para entender melhor. As provas
têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. O homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Faço-me entender? Se você tem tendências, vença as dificuldades. Relativo ao que estávamos falando, você está num corpo feminino ou no corpo masculino, você tem tendências, vença as dificuldades. Ok? Use a inteligência. Macere o espírito e não o corpo. O homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos moldes que não se podem, as consequências dos males que não se podem evitar. Em perseverar na luta, em não se desesperar, senão é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Eu não vou nem falar, mas tem tudo o que estávamos conversando aqui. E que o Maxwell ficou me excitando. Eu te excitando. Perceberam que o conteúdo tem tudo a ver com o que estávamos falando? Então é isso. Repito, é sim, sim, não, acabou. Você quer ou não quer? O problema é teu. A preguiça é uma pedra. Faça o melhor por você. Use a inteligência. Aliás, temos falado bastante nisso aqui, né? Usar a inteligência. Né? Quando você coloca a inteligência de lado para usar outras coisas, aí vai ter problema. Caminha. Eu luto muito contra a preguiça. Eu sou um pouco preguiçosa. Oi? Eu luto contra a preguiça. Não, é sério. Se eu não lutar contra a preguiça, eu não tenho que me escutar. Tem dia que eu estou com preguiça. Mas eu luto contra ela e tenho. Vontade. Prevalece a vontade. Ah, graça! Vamos em frente. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, visto que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Quer dizer, você se sacrifica ou vai ter um sofrimento porque você está procurando ajudar alguém. Então é diferente. Você está procurando ajudar alguém, não porque você quer sofrer. Quer sofrer, dá uma martelada na cabeça. Isso aí também me ajuda a vencer a preguiça. Às vezes eu estou com preguiça, mas sei que é Oi? Isso aí também me ajuda a vencer a preguiça. É mineirinho. É mineirinho. Começou de queijo hoje. Hoje pago tudo. Hoje a vez da porta toda. Aliás, hoje ela não está nem cochilando. Hoje ela não cochilou. É a roupa que ela vestiu, tá bom. Graça, está certo. Meu Deus do céu. Muito bem. A isto responderei claramente: sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por fim o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque aí só há egoísmo ou fanatismo. Evidente, né? Ninguém dá martelada na cabeça, como eu falei. Não vou sofrer, não tem a mínima condição. Depois vai pagar por isso. Vai ficar mais caro as marteladas seguintes. Aí, problema sério. Aí é completa falta de inteligência, né? Sim, aí Né? eu risco. Alguma dúvida quanto está aqui do Evangelho? Não tem dúvida, né? Perfeito. Há que
se fazer aqui uma grande distinção no que vos diz respeito pessoalmente. Contentai-vos com as provas de Deus, com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumentei o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitai-as sem queixumes e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalho na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Está bem claro. Está bem claro. Deus vos dá os meios de sustentar e fortalecer. Pois necessitais de todas as forças para cumprirdes a vossa missão do trabalho na terra. Quer dizer, procurar meios de torturar a si próprio, achando que isso vai fazer com que tenha merecimento, vou evoluir porque estou sofrendo, é falta de inteligência, né? Do que pensei dessa forma. Não se martirizar. Tem gente que usa a lei de causa e efeito, principalmente, para dizer assim, até o que você não quer ajudar o próximo. Você fala assim, você não está passando por isso, é porque merece passar por isso, e não ajuda, achando que aquele sofrimento é necessário para ele. Você pode atenuar, né? Ajudando. E a lei de causa e efeito, ela veio claro, nós temos obrigação. Sensibilizar o seu coração para ajudar o outro. Nós temos obrigação de ajudar uns aos outros quando a gente usa a lei de causa e efeito para dizer, não, está passando por isso, merece. Deixa eu sofrer. Deixa eu sofrer. Eu tenho uma irmã que age dessa forma. Não é por aí, não. Aí, muito diferente é a situação quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar os necessitados, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ir-lhes a mansarda infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, curando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é apenas vosso irmão em Deus, vós, enfim, que consumis a vossa saúde na prática das boas obras, eis em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, nem adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. A irmã Dulce, quando ela passava privações assim terríveis, passava a noite sem se alimentar direito, para cuidar, ela teve um espírita que já falou que ela era suicida. No entanto, aquela provação, porque o espírito estava com um dever e esqueceu assim, claro, se cuidar, mas foi em benefício do outro, não porque estava se beneficiando.
ressoa em mim o seguinte. Observem o detalhe. De tudo que nós estávamos falando aqui, inicialmente, né, falava eu, Maxwell, sobre a questão que a nossa irmã Ingrid colocou. Observe um detalhe. Se você pega o teu corpo para usar de maneira imprópria, no que na performance que ele tem, você, de alguma forma, está cometendo um silício voluntário. Você, de alguma forma, está se maltratando. Essa é a verdade. Observaram? Então a gente tem que analisar tudo de forma muito profunda. Não nos mantermos simplesmente naquele prisma mais visual que se vê de primeira, mas aprofundando. Ir aos detalhes. Não só você está cometendo um silício voluntário, porque você está deturpando a tua vestimenta, a qual você está hospedado, como você também está deixando de utilizar uma melhor inteligência. Essa é a realidade dos fatos. Não tem como. Não podemos fugir às leis divinas. Perceberam? São leis divinas. Você fez um processo reencarnatório e é aqui que você se encontra. Você tem que respeitar a lei divina. Concorda comigo? Assim, nesse processo reencarnatório você veio com o fato do espírito para ser eunuco. Eunuco. Se você fez o fato do espírito para ser eunuco, você tem que ser eunuco. Você não tem que usar o sexo. Você veio com a missão, né? Por exemplo, Chico Xavier é eunuco. Não tem nem sexo masculino. Veio com a missão de fazer o bem. Ele veio simplesmente como um missionário. Não tem no Evangelho a palavra eunuco? É. Não tem? Ah. Eunuco? Ah. O que significa ser eunuco? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. O que significa ser eunuco no Evangelho? Eunuco? É, eunuco. Não me lembro. Significa Não me lembro disso. dizer que você, Não me lembro. você não é, você foi espírito, veio com a missão de trabalhar não bem, nem sexo masculino. Ah, sim, perfeitamente, mas tem isso. Aí você Marcelo, no corpo, usando de maneira... Nós temos irmãos nossos que encarnam, a maioria dos pais que ficam nem um lado nem o outro. Eles vêm com uma outra propriedade, porque realmente teria que ser assim. Eu conheço pessoas que não vieram, eles não têm vontade de uma coisa ou de outra. Acabou. Né? Então, mas isso já é realmente... Tem muito autista. Isso já é estruturado no processo. Não estamos falando disso. Sim, mas a gente tem quando tem muito autista que se comporta assim. Aí é outra coisa. O autismo tem várias etapas. Inclusive tem a faixa do autismo que não é. Me faltam às vezes as palavras. Não se trata de uma doença, não é. Como se fala quando é doença? Cadê a palavra? Ninguém se lembra da palavra. Não é um problema, não é uma doença. Inclusive, Joana de Ângeles nos fala sobre isso. Tem inclusive um vídeo de Nivaldo falando sobre isso. Já coloquei algumas vezes no meu Face. Né? Não é. Eu esqueci a palavra. Qual é a palavra? Não me lembro. Eu vi esse livro. Então, aí é outra coisa, mas nós estamos falando de outro assunto, agora me fugiu. A graça me tirou da lá. Então é isso, sabe? Nós precisamos agir de uma forma mais profunda conosco mesmos.
de forma a ter a percepção, saber lidar. Aqui é verdade, passou daqui, é mentira. Acabou. Eu tenho que trabalhar aqui. E vou trabalhar aqui. Doa a quem doer. Machuque a quem machucar. Mas eu não vou usar o meu diálogo e as minhas palavras para machucar. Eu vou procurar usar para fazer entender. Mas nem sempre nós temos essa delicadeza. Nem sempre a gente tem. Mas é isto. Eu não tenho que admitir uma inverdade para agradar quem quer que seja. E eu não admito. Não é um problema meu. Mas eu também não posso usar as minhas verdades para ferir ninguém. Nem ter essa intenção. A gente usa a verdade para tentar esclarecer. E muitas vezes você não pode esclarecer de uma vez só. Tem que ser em gotas. Porque não dá. Porque a pessoa também não percebe. Então você tem que ir muito vagarosamente. Estou ficando até rouco. O Maxwell me deixou assim. Ah, foi aí, não chegou não. Fala aí. Eu falei. O Maxwell me fez falar demais. Ah, meu Deus. Não, porque assim, Mas deixa eu te falar, eu concordo com tudo que você falou. Entendeu? Presta atenção. Assim, eu já entendi. Nós temos personalidade. Eu já entendi. Então o que eu tentei falar é que às vezes a misericórdia. Eu sei, eu entendi. Eu Jesus deu de você reparar. Eu entendi. Entendeu? Perfeitamente. Eu concordo perfeitamente. Plenamente. E a gente ainda há de respeitar aquela situação que você falou e ainda até agradecer pelo acolhimento. Eu entendi. Perfeitamente. Ainda bem que o amor nos une. Muito bem. Vamos em frente aqui? Vamos em frente aqui. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provações, já que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas. Aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Afligi o vosso amor próprio. Enriquecei-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo da guarda. Paris, 1863. 1863. Eu já estava em Paris em 63, mas eu não conhecia nada de doutrina espírita. Eu só vim conhecer a doutrina espírita lá por 1870 e pouco. Por que você me olha seriamente? Oi? Por que tu olhou para mim sério? Não sei, não estou pensando. Não sei nem onde eu estava. Paris, Valéria. Depois eu vou te dizer onde você estava. Estava viajando, Valéria. Então, não importa, é muito Paris. Dançando cancão, né? Terminou. Ainda bem que vem carnaval, hein, pra você descansar a garganta. É. Não. É quarta-feira de cinza. Carnaval? A Denise tem umas fotos aí depois de carnaval. Não é carnaval não. Quarta-feira de cinza vai ter reunião? Oi? Quarta-feira. Sim, já provaram que sim. É? A Valéria falou, não, tem que ter reunião. A Valéria Até falou. porque vai ficar fácil de estacionar aqui. Aqui é mais perigoso. Oi? Estacionamento aqui, carnaval.
quarta-feira de cinza é mais isolado para estacionar aqui. O ideal seria botar dentro do estacionamento. Aqui, nessas férias isoladas, é muito perigoso estacionar o carro aqui na frente, colocar dentro do estacionamento. Ah, se meu filho me coloca naquele estacionamento ali. Mas eu não sei se ele vai abrir, porque aquele estacionamento ali, quando é feriado, ele não abre. Por isso que deixou de ter reunião à noite aqui para um pouco movimento. E você acha que quarta-feira de manhã cedo vai ter o que aqui? Está ocupada a via? Não, as pessoas deixam que as pessoas estão. Eu não sei, vamos Vem ver. de madrugada do carnaval. Até quarta-feira, a Valéria falou, não, tem que ter reunião. Ela falou, isso que bom aí. Não tem como. Não, mas se a maioria não quiser, Não, eu estou aqui. o Beto disse que me traz. Então, Eu vou deixar minha vaga ali. nós estaremos aqui e a próxima quarta-feira o tema é esse aqui, ó. Ajudai-vos. Meu compromisso é. Olha aí, é do Maxwell. Ajudai-vos. Ah, é o Max que vai fazer na próxima? Você? É o Max. É? Hoje era ele, mas ele fugiu. Ele disse que ia pro médico hoje, para não fazer. Ele fugiu. Aí me apareceu aqui. Não, mas eu desmarquei. Sabe como é que é aquele negócio? O médico que te marcou, pai. Esse é o tema do nosso próximo encontro. Está terminando praticamente, né? Está terminando. E aí depois nós vamos seguir naquela sequência que nós falávamos aqui no início. Muito bem. Alguém quer dizer alguma coisa? A palavra está solta. Não, Eu quero assim. A Graça não dormiu hoje, não puxou porque ela está com fome, né? Falei muito hoje. Não, coisa muito. Não, eu quero assim, de claro e bom tom, dizer que concordo com o número de grau da colocação que você fez. A minha colocação foi quando eu lembro da palavra indulgência. Não, mas nós já entendemos isso perfeitamente. Eu não estou passando a mão por cima Ah. do erro. Você sabe que eu sou. Mas assim, quando eu uso a palavra indulgência, que olha Não, eu entendi, Jesus olhando o erro, Eu sei você perfeitamente. tem que deixar a porta aberta. Perfeitamente. Não pode fechar. E é melhor nós compreendermos e ajudarmos até quem esteja naquela situação e ajudarmos da melhor forma possível do que passar a condenar, porque não vai adiantar nada. Exatamente. Mas eu sei, compreendo perfeitamente. Perfeitamente. E já está fazendo, de alguma forma, ajudando alguém. Né? Falando a verdade. Porque se pegou as crianças para criar, já está ajudando alguém. Então, evidentemente, né, a gente compreende. Né? Mas, obviamente, a gente sabe que aí tem um desvio grande, mas o que fazer? Você não vai, de repente, condenando, ajudar em nada. Vai piorar a situação. Então, deixá-los como estão fazendo. E ajudar até se for permitido e já induzindo alguma coisa, se possível for. Compreendo perfeitamente. Nesses casos, Roberto, o próprio planejamento reencarnatório não é um planejamento reencarnatório, nem deve ser padrão, né? É prático para gente compulsório, né? Não, esse planejamento, assim, sem entendimento. Pode ser, aí fica difícil da gente chegar a uma conclusão. Pode ser até um planejamento individual, mas há desvios, né? Nós somos assim ainda. Até que o próprio mundo excita você a tomar caminhos que você nem gostaria. Pois é, se deixa levar por tendências outras. A própria mídia. Influências. A própria mídia excita. E hoje está cheio de influenciadores aí. Sim. Aí tem espíritos que se deixam levar. Caminha, né? Exato. Embora venha com aquela ideia, mas depois se deixa, pega o caminho errado. Isso acontece. Eu tenho uma vizinha, a moça tem 19 anos. Ela é uma moça, ela foi no cartório, mudou o nome dela para o nome masculino. Mas isso acontece, tem muitos, tem outros mudando para nome feminino. Tá tudo errado, mas esse é o planeta Terra. Mas segura que daqui a pouco. Está cheio? Tem vaga. Assim de vaga. O Quiron ou Quiron é bem maior do que a Terra.
Inclusive, vai dar oportunidade daqueles que forem para lá encontrarem seres que viviam em outro mundo. Como era o mundo que você vivia? Então, para perguntar. Bom, terminamos o nosso encontro de hoje. Falamos todos. Agora vamos elevar um pouco mais o nosso pensamento, a nossa mente, colocando nela, perdão, a imagem do Cristo, a imagem de Jesus. E começamos. Mestre, como é bom procurar o conhecimento. Como é bom procurar a palavra do esclarecimento. Como é bom trocarmos ideias. Porque movimentamos a nossa memória e vamos esclarecendo dúvidas que ficaram. Como é bom, mestre, aprender. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Queridos irmãos que nos ajudam, nossa gratidão. Mas, sobre tudo e sobre todas as coisas,